Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Eu vou convidar o meu esposo para fazer a leitura desse versículo em voz audível. Bom, ele está sem os óculos e eu lerei o versículo então. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vamos novamente ler esse verso e eu convido todos os irmãos para lermos juntos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Amém. Bom, o título da mensagem é Deus Fiel. E esse título eu digo que nós poderíamos achar dezenas, centenas de mensagens, porque Deus é fiel. E a fidelidade de Deus não depende de nós, não depende da nossa fidelidade. Glória a Deus, porque nós somos falíveis e o nosso Deus é infalível. O nosso Deus é o Deus do impossível e o nosso Deus, o Deus fiel. Eu vou contar uma história que serve como ilustração. Certa vez um pastor chegado a uma igreja e nessa cidade, que era uma cidadezinha do interior, havia uma senhora muito dedicada. Ela não faltava aos cultos, ela estava sempre ali. Uma pessoa humilde, e aquela simplicidade fazia com que ela se preocupasse tanto com os outros e não se preocupasse com o que vinham falar ou com o conceito que as pessoas teriam dela. E ela sempre dizia, Deus é fiel. E quando o pastor chegou, numa das suas primeiras reuniões na igreja, ela veio e falou, pastor, Deus é fiel na sua vida. E o pastor disse amém. Terminou o culto, depois a mensagem, ela, Deus é fiel. E aí ela cumprimentava um e outro e dizia, Deus é fiel. E aquilo deixava o pastor meio incomodado. E certa vez ele estava numa padaria e naquela padaria havia uma pessoa ali que tinha contribuído com o gesso. Ele tinha doado todo o gesso da igreja. E ele era um ateu. Ele nem frequentava aquela igreja. E então o pastor chegou e queria convidá-lo a ir a um culto, fazerem um culto de ação de graças. E aquele senhor, quando chega essa irmãzinha, e de longe ela disse, paz do Senhor, pastor. E o pastor falou, irmã, não precisa gritar tão alto, todo mundo sabe que eu sou pastor. E ela, Deus é fiel, pastor. Ei, Deus fiel. Virou-se para o homem, Deus é fiel. E o pastor, incomodado com aquilo, e ela virou-se para aquele homem e disse, eis que o Senhor está me dizendo que esse câncer que você tem, que não contou para ninguém da sua família, se você for à igreja, se você adorar a Deus de todo o teu coração, Deus vai curar esse câncer. E então, aquele homem era um segredo que ele não havia revelado a ninguém. E aquele homem ficou impactado. E ele atendeu aquele convite, o Senhor trabalhou na vida daquele homem. E o pastor falou, realmente, essa mulher é mulher de Deus. E ela dizia, Deus é fiel. E a igreja foi crescendo e ela sempre dizia,
cada um que chegava na igreja, ela dizia: Deus é fiel, Deus é fiel. E um dia o pastor ia, a igreja só crescia. E enquanto a mocidade foi louvar, o pastor convidou aquela irmã e disse: irmã, eu quero que a senhora vá até meu escritório, eu preciso falar com a senhora. Ela: Deus é fiel. Aí o pastor sentou-se: pastor, Deus é fiel. Ela mudava a entonação, mas a frase era sempre a mesma: Deus é fiel. Ela tinha certeza disso. Então o pastor perguntou: irmã, qual o motivo da senhora dizer tantas vezes que Deus é fiel? E então ela contou a história. Pastor, eu me casei e eu queria muito ter um filho. E então eu pedia para o Senhor, mas eu não podia gerar filhos. E eu orava, ia para as campanhas, eu ia no monte, eu orava na igreja, eu buscava o Senhor. E durante 7 anos eu busquei o Senhor, e então o Senhor me concedeu a bênção de ser mãe. Aí o pastor falou: realmente Deus é fiel. Ela falou: pastor, se eu não quis escutar, então escuta até o fim. Parecia que tinha acabado. Deus provou que ele era fiel, concedeu a ela um filho. Mas ela falou só que quando essa minha filha estava com 9 para 10 anos, ela foi acometida de uma doença. Ela estava com leucemia. E ela ficou muito ruim. Foi para o hospital e naquele tratamento, ela não conseguiu um tratamento na cidade, porque a cidade era pequena, tivemos que ir para uma cidade um pouquinho maior. E lá naquele tratamento, todos os dias, ela com a cabeça raspada, e ela com aquela medicação, e todos os dias orando ao Senhor. Mas um dia o médico chegou e disse: olha, sua filha não tem mais solução. Ela precisa descansar. Não tem mais jeito. Toda a medicação que poderíamos tentar, já tentamos. Então não tem mais o que fazer. Então, para que ela descanse em paz, nós vamos desligar os aparelhos. Ela olhou para os doutores e falou: olha, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas se Deus quer fazer comigo, como aconteceu com Jó, e Ele quer levar a minha filha, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele já me concedeu o que Ele falou que concederia, que seria um filho. E então, os médicos fizeram o que haviam dito. E ela orou ao Senhor e falou: olha, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor me deu uma filha, mas faça a tua vontade. E ela foi para casa. No outro dia ela voltou para fazer o enterro da filha, porque ela sabia que aquela noite seria a última noite da sua filha. E quando ela chegou no hospital, os atendentes disseram, ela disse: olha, eu vim aqui, eu sou mãe de uma menina que eles iriam desligar o aparelho, e eu vim para fazer o enterro da minha filha. Aí a enfermeira falou, os atendentes, né, na verdade: olha, nós não temos uma boa notícia. Não, mas eu já estou sabendo o que aconteceu. Eu vim para fazer o enterro. Não, realmente desligaram os aparelhos, mas o corpo da sua filha sumiu. Aquela mãe, no ímpeto: como? O corpo desapareceu? Desapareceu e nós não sabemos o que fazer. Então aquela mãe falou: Deus, tu és fiel. Ela foi de porta em porta e ela abria todas as portas daquele hospital e ia de um andar no outro, e ela já estava no 3º andar. Quando ela falou: olha, Deus, ajoelhou ali mesmo onde ela estava e falou: Deus, tu és fiel. Conceda-me o privilégio de pelo menos enterrar o corpo da minha filha. E quando ela abriu os olhos, ela viu, havia uma sala de brinquedos, onde as crianças ficavam, e de repente ela olhou, a filha dela tinha uma marca na batata da perna, e ela viu aquela perninha correndo, e ela não teve dúvidas.
Era a filha dela que estava correndo. Então ela glorificou a Deus e aí ela chegou para a filha e disse: o que aconteceu, minha filha? E a filha disse: mãe, tentando enxugar as lágrimas da mãe, eu estava deitada e uns homens de branco, os médicos, chegaram e falaram: vamos desligar os aparelhos. E eles desligaram e falaram: descanse em paz, e saíram. Aí eu falei: cadê o Deus fiel da minha mãe? E logo em seguida entrou um outro médico. Um outro médico que falou que eu estava curada. E mandou eu dizer para a senhora que Ele é o Deus fiel e que Ele continua sendo fiel na sua vida até a consumação do século. Deus é fiel. Deus é fiel. Aquela mulher não teve dúvida de que Deus era fiel, independente de qual fosse o resultado. Ela teve perseverança. Ela continuou orando durante 7 anos, dia após dia, porque Deus havia falado que lhe daria uma filha. E ela agradeceu pelo tempo que tinha passado com a filha. E por conta da certeza da fidelidade de Deus na vida dela, Deus concedeu a cura da sua filha. Eu gosto muito de histórias, principalmente histórias cujo protagonista é o Senhor nosso Deus. Na Bíblia está recheado de histórias assim. Fidelidade é a característica, é uma das características de Deus. E que significa que Deus não desiste. Deus não vira as costas. Deus não abandona os seus filhos. Mas também, Deus, pela sua fidelidade, Ele nos guardará do maligno. E uma coisa que tem atingido as igrejas é a falta de fé. Em 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 13, diz que se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Quantas vezes nós somos infiéis? Quantas vezes nós negligenciamos? Mas Deus não negligencia a promessa dEle. Ele continua sendo fiel. Ele continuou sendo fiel na vida de Davi, mesmo quando Davi foi infiel. Ele continuou sendo fiel na vida de Salomão, mesmo com a dificuldade de Salomão de continuar acreditando. Na vida de Abraão, mesmo com a dificuldade que Abraão teve em alguns momentos, quando ele tinha que esperar o filho durante anos, por um filho que Deus havia prometido a ele, que ele seria pai de uma grande nação. Deus é fiel. E essa fidelidade dele não depende da nossa fidelidade. A fidelidade do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua fidelidade permanece para sempre. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, ela se chama Yara Marisa. Yara Marisa, ela era uma pessoa convertida, mas ela ainda não tinha a certeza da fidelidade de Deus. Ela ainda tinha alguma dúvida quanto à entrega de dízimos. Então, ela tinha uma empresa. E nessa empresa, ela tinha suas revendedoras. E essas revendedoras começaram a pegavam, vendiam as coisas, não entregavam dinheiro para ela, ela começou a ter prejuízo. As coisas que ela vendia, ela não recebia, e prejuízo um após o outro, e a situação dela ficou complicada.
Chegou ao ponto dela dever todos os maquinários, dela ter que vender os maquinários para conseguir saldar as dívidas. E um computador que nem dela era do filho. O filho falou: mãe, vende porque eu não aguento mais ver a senhora em tanto sofrimento. E os credores vinham buscar os equipamentos que ainda restavam e ela ficou muito humilhada. E naquela humilhação, ela tinha uma outra irmã que orava com ela e ela pediu: olha, irmã, ora comigo, vamos ver se Deus quer que eu permaneça nessa cidade, porque eu estou muito humilhada. E a irmã que orava falou: olha, Deus não tem falado ao meu coração que você tem que mudar da cidade, mas Deus tem me mostrado umas pinturas, uns desenhos, umas paisagens. E Deus falou ao coração daquela irmã também, que ela deveria pintar as paisagens que ela gostava de pintar. E ela fez quadros, só que Deus falou ainda mais ao coração dela, que Ele era o Deus que dava tudo, é o Deus que fazia prosperar. E ela foi para a palavra. E quando ela viu na palavra que Deus honra o compromisso que Ele faz com seus servos, que Ele é fiel, que Ele derrama a bênção, que Ele abre a janela dos céus e derrama a bênção sem medida. Então aquela irmã pediu a Deus que fosse o seu sócio. E nas suas pinturas, as pessoas começaram a se interessar por suas pinturas. Hoje ela vende os quadros dela para fora do Brasil. E ela, no dia que ela testemunhou, ela já tinha 200 quadros vendidos. Deus é assim. Deus é fiel. E basta pouca coisa para que a gente veja, pouca coisa de fé da nossa parte para que a gente veja o quanto Ele pode derramar nas nossas vidas. Deus é o Deus que sara a nossa terra. Deus é o Deus que dá lucratividade nos nossos negócios. É o Deus que, quando nós plantamos uma semente, essa semente produz muitos frutos. E isso em todas as áreas. Nós precisamos crer que a nossa igreja é uma igreja próspera. Porque nós devemos ser fiéis, e isso, fidelidade, não é só seguir o exemplo do nosso Deus, não é só em questão de dízimos e ofertas, mas fidelidade no nosso tempo, no nosso proceder, nas nossas atitudes. É fidelidade, porque nós servimos um Deus fiel, e Ele é o nosso modelo. A fidelidade dEle não depende de nós, mas quando nós entendemos o quanto Ele é fiel, nós não conseguimos permanecer na infidelidade, nós não conseguimos permanecer na iniquidade. Deus é fiel. Em Tessalonicenses, capítulo 3, o versículo 3, diz assim que: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Em Malaquias, capítulo 3, fala que Ele vai repreender o devorador. Fala que Deus vai nos livrar no dia mau. A palavra de Deus diz isso. Ele vai nos guardar do maligno.